Nós vamos ver então hoje os minerais e as plantas, os animais e os homens. Para nós iniciarmos então esse estudo, que está lá no Livro dos Espíritos, das questões 585 a 600, nós vamos primeiramente entender que o que existe na Terra são seres orgânicos ou seres inorgânicos. Os seres orgânicos são aqueles que têm vida, crescem, se multiplicam. Esses são os seres orgânicos. Os seres inorgânicos são aqueles que não têm vida, são os minerais. Se eu colocar uma pedra ali no canto, ela vai ficar ali eternamente. Não vai dar pedrinha, não vai desenvolver, não vai crescer. Então, seres orgânicos e seres inorgânicos. Com esse raciocínio, nós vamos ver os reinos da natureza, os reinos minerais, vegetais, os animais e o homem. Então vamos lá. Quando a gente vê lá uma matéria bruta, uma pedra, só tem matéria, nada mais que isso. Quando a gente passa para o mundo vegetal, nós vamos ver que possui matéria, possui princípio vital e instinto. Então vamos ver nos vegetais. Tem matéria porque a gente está olhando ali, as folhas, as flores, se for uma árvore é um tronco. E tem princípio vital. Lá no Livro dos Espíritos nós vamos ver que o princípio vital é o elemento, é o princípio que dá o movimento da vida. Uma planta, por exemplo, ela usa a luz solar para fazer a fotossíntese. As raízes retiram da terra os minerais, a circulação da seiva. Então a planta tem um movimento de vida e tem instinto, porque muitas vezes a planta, obedecendo a esse instinto, nós vemos que há uma atitude, entre aspas. Por exemplo, as donas de casa vão lembrar muito bem disso. Ela coloca no alpendre um vaso de samambaia. E de repente a samambaia torce toda para um lado só, que é para o lado do sol, da claridade. Ela busca a luz. Então isso ela faz por instinto. Lembra aquela experiência de escola? Coloca numa caixinha com um buraco do lado, a planta cresce e vai em direção à luz. Isso tudo é instintivo nos vegetais. Lá nos animais, nós vamos ver a mesma coisa. Existe matéria, são os corpos dos animais. Existe princípio vital, que tem toda uma atividade física, o organismo dos animais. E existe instinto. Os animais são regidos por instinto. Entretanto, nos animais, nós vamos entender que existe um princípio espiritual e um princípio de inteligência. Então, além da matéria, além do princípio vital e do instinto que rege os animais, nós vamos observar que nos animais existe também o princípio espiritual, um princípio inteligente. Já já a gente vai voltar para ver isso. E no homem existe a matéria, o princípio vital, o instinto, embora à medida que a gente vai desenvolvendo, esse instinto vai ficando menor. Somos seres pensantes, então usamos mais a inteligência do que o instinto. Mas ainda nós temos o instinto. E a inteligência. O homem, na escala aí, é o único ser pensante. O reino mineral, animal, vegetal, são seres não pensantes. Os corpos brutos aqui, que a gente está vendo, são inanimados, não têm vida. A planta e os animais são seres animados, porque têm vida, mas eles não são pensantes. E o homem pensa, o homem tem inteligência. Vocês estão percebendo que daqui para lá a gente vai vendo um crescimento? Matéria e princípio vital, instinto,
Lá no animal a mesma coisa, mas o animal já tem um princípio de inteligência. E o homem lá na frente, coroando. André Luiz nos fala que existe uma evolução. E essa evolução, ela se dá em dois mundos, no mundo material e no mundo espiritual. Quando a gente começa a ver aqui, mesmo nas matérias brutas, nos minerais, o princípio espiritual começa a se desenvolver aqui e vai passando por todos esses reinos até chegar no homem. Nas plantas, esse instinto vai aprimorando esse princípio espiritual. Nos animais, mais ainda. E esse princípio espiritual, que passa por todos esses reinos, ele vai despertar lá na frente no homem. Aí tem aquela frase famosa que diz assim: o espírito dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal, desperta no homem. Então Deus, quando criou o espírito, ele não criou assim, plim, espírito. Não. O espírito, como tudo em a natureza, tudo é trabalho, tudo é evolução, tudo é crescimento. Esse princípio espiritual que vai despertar lá no homem como espírito inteligente, ser pensante, começa aqui nesses reinos e vai sendo trabalhado. Vai havendo uma evolução material e vai havendo também uma evolução espiritual. Nós vamos ver algumas perguntas que tratam dessa questão dos animais, dos minerais, das plantas, do homem, e perguntas muito interessantes. Alguém tem alguma pergunta sobre esse gráfico? Curiosidade, né? Podemos ver as questões, então? Então vamos lá. Kardec pergunta: as plantas têm consciência de sua existência? Vamos lembrar lá o que a gente viu. A planta tem o quê? Matéria, princípio vital, e são regidas por um instinto. A planta, então, tem consciência da sua existência? Eu sou uma samambaia, eu sou uma margarida, mas eu invejo a rosa porque eu queria ser igual à rosa. Tem isso? Tem consciência? Não, não é? Então, olha lá a resposta. Não, elas não pensam, não têm mais do que a vida orgânica. Ele vai adiante. As plantas têm sensações, elas sofrem quando mutiladas. Você poda uma árvore, poda um arbusto, ela sente, ela sofre, ela tem sensação da dor da poda. Quando você arranca um pé de alface, uma cenoura, ela grita desesperada, que estão pegando. Eu vou falar para ficar com remorso mesmo, né? Então, a planta tem sensação? Veja a resposta. As plantas são fisicamente afetadas por ações sobre a matéria, mas não têm percepções. Por conseguinte, não têm a sensação de dor. Então, a planta não tem sensação de dor. Mas eu já vi experiências que os cientistas demonstraram, aparelhos bem sensíveis. Há um pequeno filme que fala sobre isso. Ele pega cigarro aceso e vai se aproximando da planta, se aproximando. Esses aparelhos sensíveis registram uma mudança vibratória ali do vegetal. Observam que plantas em lugar onde tem música desenvolvem mais que outros. Então, as plantas não têm sensações. Por que então não tem dor? Por que então que existe essa sensibilidade? Olha lá, elas não pensam, elas não têm mais que vida orgânica, mas elas são afetadas pela matéria, pelas impressões da matéria. Quando uma planta reage, é instintivamente. Ela não está sentindo dor,
ela não tem consciência, ela não sabe que a poda vai dilacerar, nada disso. Ela não tem consciência que ela é planta e ela não tem sensação de dor, ok? Veja como as coisas vão evoluindo, não é? De um reino para outro. Ele volta a perguntar: a força que atrai as plantas umas para as outras é independente da sua vontade? Sim, pois elas não pensam. É uma força mecânica da matéria que age na matéria. Elas não poderiam opor-se. Então veja, os vegetais, eles são regidos por essa lei orgânica, por esse instinto, e eles não podem se opor a isso. É algo que eles estão submetidos. A força orgânica, a força da matéria, a influência da matéria. Não há vontade nas plantas, não há consciência. O que existe é uma reação natural. Mas aí alguém poderia lembrar: e essas plantas, elas não pensam, não agem por vontade própria? São as chamadas plantas carnívoras. O inseto vai lá, ela fica esperando, quando ele está lá, ela prende. Então, essas plantas não pensam? Elas não ficam ali esperando? Como é que faz? Não pensam. O que acontece com elas, então? Olha lá. As plantas não pensam e, por conseguinte, não têm vontade. A ostra que se abre e todos os zoófitos não têm pensamento. Nada mais possuem que o instinto natural e cego. Da mesma maneira que tem plantas, eu lembro quando eu era criança, tinha uma plantinha que eles chamavam dormijon, né? Que você passava a mão, ela se recolhia toda. Isso é por instinto. Por instinto. Um dia eu ganhei uma planta bonita, a gente plantou ali, era linda de dia, mas a gente queria que ela ficasse linda de noite. Aí de noite ela subia para cima, enrolava inteirinha e ficava aquela coisa horrível, fechada. Então isso é instintivo. Então cada planta, cada espécie, elas são regidas por leis orgânicas, leis da matéria, e agem por um instinto natural e cego. Essa planta, não é ela que tem vontade, ela fala assim, eu estou esperando, né, agora. Ela age também por instinto. O animal chegou ali, o inseto, a sensibilidade dela ali, ela fecha. A mesma coisa ele fala da ostra. A ostra se abre quando uma areia, alguma coisa que ela recolhe lá, ela fecha. E aí aquilo ela vai transformando em pérola. Isso tudo acontece por instinto. É o instinto de sobrevivência, em todos os sentidos, que rege os animais e os vegetais. Também. Porque você vê, às vezes a gente vê a vitória das plantas sobre a adversidade da matéria. Já viram plantas que nascem no muro? A semente caiu ali no muro, ela germinou, enfrentou tudo, tem pouca terra, não tem terra, ela vai e consegue sobreviver. Então isso é o instinto, né, de sobrevivência. A planta, você poda ela, ela nasce. Aconteceu um negócio interessante ali quando a gente tinha o parquinho, e na tela do parquinho tinha aquela planta chamada São João, que ela só floresce no inverno. Já viram? É uma florzinha alaranjada, São João, que ela só floresce no inverno agora, em junho, julho. E tinha um pezinho ali, florescia sempre no inverno, assim. Nas adaptações ali, na mudança, a gente cortou. E cortou rente à terra, pois ela brotou e foi novamente, foi crescendo, crescendo. E quando ela cresceu e atingiu uma alturinha ali, ela começou a dar flor.
e era verão, não era a época dela dar flor. Então achei aquilo estranho, aí o rapaz me explicou, é instinto de sobrevivência. Como podou e ela ia praticamente morrer, ela conseguiu, então ela adianta o processo para poder sobreviver. Dá a flor, dá a semente para poder continuar. Veja o que é o instinto de sobrevivência de uma planta. Como a lei divina é impressionante, não é? E ela então deu a florada antes do tempo para sobreviver. É muito curioso, né? Bom, vamos partir para os animais. Podemos dizer que os animais só agem por instinto? Podemos dizer que os animais só agem por instinto? Olha que eles respondem, gente. Ainda nisso há um sistema. É bem verdade que o instinto domina na maioria dos animais, mas não vês que há os que agem por uma vontade determinada? É que têm inteligência, porém ela é limitada. Então, os animais agem sobretudo por instinto, mas muitas vezes a gente observa flashes de inteligência. Animal tem inteligência? Não. Ele tem um princípio de inteligência. Porque o animal, ele não pensa. Ele tem flashes de pensamento. O animal não pensa, não tem consciência de si. Eu sou um vira-lata, eu sou um poodle. Ele não tem essa consciência. Mas ele tem flash de inteligência. E quem tem animal vai perceber que ali no animal já está em desenvolvimento um princípio espiritual. Porque quem tem, por exemplo, cachorro, vai ver que é quase gente. É quase gente. É manhoso, outro é ranheta, e cada cachorro tem uma personalidade. Um é assim, outro é de outra maneira. Eles agem por instinto, mas isso daí tem um sistema que a gente precisa entender. Eu não posso dizer que o animal é um ser inteligente, mas eu também não posso afirmar que ele só age por instinto. Então, o animal tem uma espécie de inteligência, um princípio de inteligência. Por quê? Porque às vezes a gente observa, como ele diz aí, agindo por uma vontade determinada. Então, por exemplo, estava observando um gato, tem um pássaro ali. Ele vem, ele para, ele estuda o espaço, como que ele vai fazer para dar o bote, né? E aí a gente vai ver que ele sobe por um lugar, ele pensou nisso, ele estudou, ele determinou, ele teve vontade para fazer isso. Isso é uma espécie de inteligência. Então a natureza vem trabalhando, desde os minerais, quando chega aí no animal, existe instinto, mas já existe princípio de inteligência, princípio espiritual. Os animais têm linguagem? O que vocês acham? Linguagem dos animais, eles possuem linguagem? Entre eles, né? Se pensais numa linguagem formada de palavras e de sílabas, não. Mas no meio de se comunicarem entre si, então, sim. Eles se dizem muito mais coisas do que supondes, mas a sua linguagem é limitada, como as próprias ideias, as suas necessidades. Então, a linguagem dos animais, eles possuem? Possuem uma linguagem própria. Eles se comunicam entre si. Então, isso vai variar por espécie, mas que existe uma linguagem, existe. Estava vendo um desses programas de animais e eles falando sobre os macacos. Todos estão no chão, colhendo. Um fica lá em cima na árvore, vigiando. A qualquer ameaça, ele dá um tipo de grito lá.
a macacada corre e sobe tudo para cima. Isso é um meio de comunicação. A macacada sobe toda correndo para cima. Isso é o meio. Os pássaros se comunicam, se comunicam. Existe até uma ordem de voo, quando eles deixam uma região para fugir do inverno, para ir para outra, para o verão. Os animais, então, entre eles, se comunicam em todos os reinos. Já viram um formigueiro? A ordem, tudo isso tem uma linguagem, tem uma comunicação. Muito bem. Podemos seguir? De onde vem a aptidão de certos animais para imitar a linguagem do homem? E por que essa aptidão se encontra mais entre as aves do que entre os símios, por exemplo, cuja conformação tem mais analogia com a daquele? Veja só, de onde vem nos animais a aptidão para imitar a linguagem do homem? Sobretudo nas aves. Todo mundo pensou no papagaio, não é? Então, Kardec pergunta assim, de onde vem isso? E por que no papagaio e não nos símios? Porque os macacos têm mais proximidade do homem, até o corpo, tudo, não é? Então, por que as aves têm essa aptidão, né? E eles explicam, olha só. Conformação particular dos órgãos vocais, secundada pelo instinto da imitação. O símio imita os gestos, certos pássaros imitam a voz. Então, no papagaio é a conformação dos órgãos vocais. E o instinto de imitação, ele repete as palavras que ele ouve no dia a dia. É muito interessante, né? Eles repetem palavras, conversam, às vezes parece que eles estão dialogando. Minha irmã tem um papagaio lá, chega alguém, ele fala com cada um da casa, cada um de um jeito, é uma coisa impressionante. E outra coisa que eu não sabia, come pimenta. Vocês sabiam disso? Que papagaio adora pimenta. Como adora pimenta, come pimenta, eu não sabia disso também. E eles falam aquelas coisas. Chega alguém, ele, papai, papai, é o marido que está chegando. É mamãe, mamãe, é a minha irmã. Então é uma coisa impressionante como eles imitam mesmo. E os símios imitam os gestos. Já viram, por exemplo, o macaco com uma fruta, ele vai fazendo a mãozinha, parece de gente, né? Uma coisa impressionante. Eu vi umas fotos recentemente de gorilas que são cuidados num parque. Então existem ali alguns homens que cuidam e que estão lá estudando e de repente eles começaram a imitar os homens andando. Então o gorila que anda assim levantou, ficou igualzinho, o homem andava só com as duas patas. Então eles fotografaram isso porque é uma coisa inédita. Os gestos, imitação, instinto. Então, eles tanto observaram o homem andando, eles se levantaram também e começaram a andar como um humano. Então, é isso que os animais fazem. Princípio de inteligência. Vamos lá. Pois, se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria. Veja como Allan Kardec vai fazendo a coisa devagar, ele vai pegando até chegar no ponto. Então, se os animais têm uma espécie de inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Ou seja, quando morre um animal, tem um princípio, alguma coisa independente da matéria? Então o cachorrinho morreu, o corpo acaba, tem alguma coisa que sobra? O princípio inteligente, sim, e que sobrevive ao corpo. Então quando um animal morre, o corpo é como nós, o corpo se transforma ali, morreu, acabou.
Só que o animal sobrevive ao corpo um princípio inteligente. Então o animal morre, sai dele, desliga-se dele esse princípio inteligente. Ele pergunta agora, ó, esse princípio é uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, se o quiserdes. Isso depende do sentido em que se tome a palavra. Mas é inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem tanta distância quanto entre a alma do homem e Deus. Então, é bem diferente de nós. E usar a palavra alma aí, ele diz assim, depende de como vai ser abordado o assunto. Por exemplo, a gente diz assim, a alma da terra, como dizendo assim, a coisa mais importante. A propaganda é a alma do negócio. Depende como a gente vai usar a palavra. Para não haver confusão com alma, espírito, a gente vai dizer que existe nos animais um princípio inteligente, um princípio espiritual. Princípio é um espírito? Não, é um princípio espiritual. Esse princípio espiritual começou a ser desenvolvido desde os minerais, os vegetais, os animais, e vai despertar esse princípio inteligente, vai se tornar espírito, ou seja, vai ter consciência de si, vai ter inteligência, ele vai despertar no homem. Há uma evolução. E isso é o que nos dá noção de justiça da lei de Deus. Porque Deus não poderia criar os animais somente para nos servir. Eles seriam seres inferiores. E Deus tudo cria dentro da sua justiça. Você veja, tudo tem uma função e tudo cresce e evolui. Os minerais têm a sua função, os vegetais, os animais, e animando esses corpos, minerais, vegetais, animais, existe um princípio independente da matéria, que é o que nós chamamos de princípio espiritual, princípio inteligente. Então, quando o cachorrinho morre, saiu dali um princípio. Ele não era só aquela matéria. Tanto é que quando você começa a conviver com o animal, você vai vendo a particularidade dele, a psicologia dele, você vê que aquele princípio espiritual tem identidade. Aquele cachorrinho age sempre daquele jeito. Aquele outro age de outra maneira. Você vê assim uma espécie de personalidade de cada animal. Isso é o princípio espiritual. E esse princípio vai evoluindo e vai amealhando experiências. E Deus coloca os animais e o homem mais adiantado, Deus deseja que o homem ajude os reinos inferiores. Então nós teríamos que cuidar dos minerais, não apenas querer obter lucro com ele. Nós devemos cuidar dos vegetais, não apenas ter lucro ou abuso, desmatar, pisar. Né? Nós teríamos que cuidar desses reinos e também cuidar do reino animal. Para os animais, nós somos como Deus. Nós poderíamos dar a eles mais cuidados, mais proteção, realmente ajudar o reino animal. O André Luiz diz num dos livros dele que chegará um dia na terra que o estábulo será considerado um santuário. Então veja que interessante. Nós vamos ter tanto respeito por um animal que nós vamos entender, ver no animal a obra divina, o princípio espiritual sendo trabalhado. Então a gente vai cuidar desses animais. E os animais sofrem o processo de evolução. O Chico chegou a dizer, né, Divaldim,
que quando o homem age sobre um animal de maneira feroz, violenta, o animal registra aquilo e aquilo causa um choque nesse princípio espiritual. Isso pode levar o animal a renascer depois com certas deficiências. Então veja como nós somos influenciadores, né? Como nós podemos ajudar ou desajudar a evolução dos animais, não é? E eles estão sujeitos à matéria, às intempéries, ao relacionamento com os homens. Tudo isso é a evolução que está sendo feita, que está sendo trabalhada. Mas a gente vê a responsabilidade que a gente tem, então, com os animais. Uma questão interessante para a gente encerrar. Às vezes a gente vê notícias de animais no plano espiritual. André Luiz, no livro Nosso Lar, ele fala do ambiente, que ele via pássaros. A gente vê os cães, que ele descreve várias vezes, presença de cães, de cavalos. E aí, existem animais no plano espiritual? Existem. Mas a maioria dos animais desencarnam e esse princípio espiritual é cuidado por espíritos que trabalham ajudando o reino animal. E esse princípio espiritual, quase que imediatamente, ou seja, esse princípio não fica demorando muito tempo lá no plano espiritual. Por quê? Porque não tem o que fazer lá. Eles não vão desenvolver a inteligência, nada. Eles evoluem através da matéria. Esses espíritos abnegados encaminham esses princípios para novos corpos de animais. Nós não sabemos tudo. A gente não sabe se segue uma espécie, nasce inseto, depois nasce crustáceo, depois nasce réptil, ave. Nós não sabemos como é esse processo, essa linha evolutiva, mas os animais, acontece a desencarnação, o princípio, logo depois, renasce num novo corpo animal. Mas alguns desses animais que já possuem, vamos dizer assim, uma certa sensibilidade desenvolvida, podem permanecer mais tempo no plano espiritual e podem ser utilizados lá para alguns trabalhos, para alguns serviços. O André Luiz fala dos animais, dos cães que acompanhavam aquela equipe de espíritos socorristas até as zonas inferiores do umbral. Há animais que permanecem por um período maior no mundo espiritual. E os animais, eles têm a evolução só aqui na Terra? Também não sabemos. Os mundos são solidários entre si. Nós desconhecemos muito isso. Todo animal que começa aqui na Terra vai ser espírito humano aqui na Terra? Não sabemos. Não sabemos se a evolução se dá em vários mundos, por esses reinos todos, até chegar à condição de espírito humano. Tem muitas coisas no processo de evolução que ainda o homem não tem cabeça para entender tudo. Então os espíritos vão nos revelando à medida do nosso amadurecimento, de nós termos compreensão das coisas. Mas é muito bonito a gente ver todo esse processo dos minerais, vegetais, animais e o homem. Existe uma linha mineral, vegetal, animal, hominal e depois a angelitude. Espíritos perfeitos. A distância nossa para espírito perfeito veja como a evolução se processa de maneira intensa e como a evolução demora, porque tem que ir sendo trabalhado todas as questões. Então é isso, pessoal, que a gente tinha para reflexão da noite. Na semana que vem nós vamos ter outro assunto interessante também para a gente refletir. Tá ok?